O tema de hoje é como manter a calma em meio ao caos. A primeira fala de hoje é que a reforma íntima foi uma sugestão do Dr. Ivan Hervé, o nosso fundador da casa, e foi criada com a perspectiva de lançar luz e promover a harmonia para todos que dela participem, ajudando as pessoas a entenderem-se melhor e entender melhor o outro. Entre aspas aqui, conviver melhor. Buscar uma forma de melhor viver consigo e com o outro. Evoluir. Nossos corações e mentes precisam interagir em harmonia com a espiritualidade. O espírito mais evoluído oferece a si próprio maior tranquilidade e maior vínculo com Deus. E trazendo isso do Dr. Ivan, o Dr. Ivan não me conhecia, me encontrou numa escada e disse assim: como é que é teu nome? Eu disse: Rosane. Ele: tu é psicóloga, né? Eu: sim. Então, tu vai abrir a reforma íntima. Então, é a espiritualidade trabalhando. Em um mundo marcado por incertezas e desafios constantes, manter a calma em meio ao caos é uma habilidade fundamental para preservar o equilíbrio físico, emocional e espiritual. A psicologia, com suas ferramentas práticas de autorregulação, e o espiritismo, com sua visão ampla sobre a vida e a imortalidade da alma, oferecem caminhos complementares para atravessar momentos difíceis, com serenidade, sabedoria e fé. A psicologia compreende que em situações de estresse, o sistema nervoso entra em estado de alerta, desencadeando reações automáticas como a ansiedade, o medo, a irritabilidade. Para amenizar esses efeitos, práticas como a respiração profunda, e aí eu sugiro 3 vezes, a oração, a atenção e identificação de pensamentos disfuncionais são eficazes para acalmar a mente e restaurar o equilíbrio emocional. E todos aqui sabemos como é difícil esse equilíbrio emocional, porque passamos por diversos estresses na nossa jornada de vida. E para cada um tem uma sensação de ser maior ou menor, o seu ou do outro. Então, é algo assim que a gente tem que estar sempre procurando o trabalho da mente. Ser resiliente significa que a pessoa supera melhor seus problemas, ajudando no equilíbrio mental e espiritual, auxiliando no encontro de uma resposta interna mais serena, relacionada ao caos externo. Quando eu coloco esse caos externo, é porque traz o caos interno. Então, é fundamental
que a gente esteja sempre trabalhando a nossa mente. Momentos de turbulência necessitam ser compreendidos como oportunidades de aprendizado e de evolução espiritual. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, ensina que a vida material é passageira e que os desafios não são punições, mas instrumentos de crescimento. Isso, pessoal, eu em vários momentos hoje vou estar trazendo, porque assim, as dificuldades, os estresses, as ansiedades, são aprendizados. E é tão bom quando a gente realmente consegue aprender. E cada um aqui está com alguma dificuldade emocional. E não tem como a gente resolver todas, mas a gente tem que procurar aliviar a maior parte delas. Segundo a doutrina espírita, as dificuldades que enfrentamos estão relacionadas às provas ou expiações necessárias para o aprimoramento do espírito e compreendê-las sobre essa perspectiva. Amplia a visão e o entendimento sobre o porquê do sofrimento, reduzindo a dor e a angústia, trazendo maior tranquilidade e, em especial, pessoal, fortalecendo a fé. Pautado no estudo do equilíbrio entre a mente e o espírito, tanto a psicologia como a espiritualidade estão em processos de evolução. Assim, pessoal, em todas as áreas, e colocando a ciência, ainda estamos em grande processo de evolução. Quantas coisas temos que aprender, quantas coisas temos que evoluir. Eu brinco sempre, quem me escuta sabe, a gente ainda segue no jardim de infância. E é tão bom que a gente possa ir para a primeira série. O coração, representado pelas emoções, e o cérebro, representando a consciência e os pensamentos, são necessários para a nossa evolução espiritual. O coração e a mente devem positivamente interagir um com o outro. E não é fácil, tá, pessoal? Porque muitas vezes o coração pensa, sente algo e o pensamento sente o oposto. Acho que todos já escutaram, mente sã, corpo são. Isso foi escrito por um esportista. Significa que o bem-estar mental, físico e o espiritual estão interligados. Por que eu trouxe isso? A mente sã, corpo são. Porque esse esportista, ele colocou como uma questão só física, né? E a mente, é claro. E eu estou trazendo para nós a espiritualidade. Tudo está interligado. Sendo que o maior problema, quando a gente chega no outro lado, é da nossa mente. A gente tem muita dificuldade aqui na Terra para evoluir. Duvidar da existência de Deus e se ele é mito
ou fantasia, também faz parte do pensamento de inúmeras pessoas, incluindo trabalhadores espirituais de inúmeras seitas, inclusive espíritas. Quantas vezes a gente escuta alguma notícia, né, de alguém que frequentou muito, ou a Igreja Católica, ou o Centro Espírita, enfim, e que ficou bastante doente, ou aconteceu alguma coisa muito trágica, e abandona a espiritualidade. E aí eu me colocar como exemplo. Acho que a maior parte de vocês que está me ouvindo sabe que eu tive um acidente muito sério, e se estou aqui hoje conversando com vocês é em função da espiritualidade. E eu só me liguei mais à espiritualidade. Mas isso poucas pessoas conseguem fazer. As pessoas ficam, às vezes, tão raivosas que se afastam. E eu já escutei várias vezes: que Deus é esse? Que Deus é esse que deixou eu passar por isso? E aí é muito complicado as pessoas terem esse entendimento de que isso faz parte do nosso crescimento. A fé é fundamental para melhor viver. Estar pautado nos bons pensamentos e boas ações auxilia na evolução espiritual. A fé acompanha e auxilia na evolução da maturidade mental e espiritual na jornada da vida terrena. A relação entre a estrutura do cérebro e o funcionamento mental é complexo, confirmando que nosso coração e nossa mente necessitam estar ligados com a espiritualidade maior. E aí eu coloco vigiar pensamentos, vigiar sentimentos. Pessoal, isso é bastante complicado, a gente vigiar pensamentos e a gente vigiar sentimentos. Todos aqui sabem o quanto é difícil. Mas quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente estará evoluindo. Quanto maior a fé em Deus, mais seguro se sentirá e terá mais calma, confiança e serenidade. Não se envolverá em discussões pautadas em pensamentos que racionalmente discorde. A pessoa daí age e pensa, ou ao contrário, pensa e age no impulso. O ser humano geralmente tem perspectivas diferentes um dos outros, e inúmeras vezes discorda do que é falado, do que será feito ou do que já foi realizado. Necessário reconsiderar nossa posição e pensamento. A minha pergunta, e um minutinho de silêncio, é individual. Quem está certo? Eu ou o outro? Isso pautado, pessoal, em todos os contextos, seja familiar, profissional, enfim, todos os momentos do nosso dia a dia. Então, pense, quem está certo?
Viver é se entregar à dança do inesperado, onde cada passo nos transforma, cada ritmo nos desafia, e cada movimento nos faz evoluir. Isso do nada, pessoal, apareceu no meu celular e eu trouxe para cá. Porque, assim, é tão importante a gente se adaptar na dança da vida. Porque na dança da vida temos muitas questões, aquela dança mais agitada, a dança mais tranquila. É tão bom que a gente, é como diz ali, cada ritmo nos desafia e a gente deseja que cada momento nos faça evoluir. Os momentos, eles não vêm do nada. Os momentos acontecem para que a gente use a mente de forma positiva, buscando a nossa evolução. As emoções são consideradas bimodais, caracterizada por dois picos distintos e emparelhados, de tal maneira que quando um aspecto está presente, o outro está ausente. Exemplo: sentir-se culpado e inocente em sequência. Os pensamentos podem divergir entre si e podem acontecer com segundos de diferença. Olha só, pessoal, com segundos de diferença. Então, o pensamento, ai, que saco. Puxa, que bacana. Então, existe, por isso é considerado bimodal. E acontece com todos nós. E se a gente parar para pensar, a gente, puxa, esse pensamento, o certo, é o que estava certo, ou muitas vezes, esse pensamento que essa pessoa fez tal coisa, e assim, no aspecto negativo, considera que segue certo, né? Porque é uma mudança muito rápida de pensamento. E aí a gente tem que buscar um entendimento maior e, de preferência, o melhor, para que a gente viva melhor. Importante e necessário agir pautado na razão e não no impulso, ressaltando a importância do pensar, buscando a calma para melhor viver. Pensar e repensar, não agir de forma impulsiva, refletir. Como eu estava colocando antes dessas mudanças de pensamento em segundos, a gente tem que, de fato, repensar, ponderar e se sentir seguro que o seu pensamento não está certo, sendo que muitas vezes o pensamento individual não fecha com o pensamento de outras pessoas que conosco convivem. Então, é aquilo que eu sempre coloco: quem está certo?
Em nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, acontecem inúmeras adversidades, acarretando em dores físicas e ou emocionais. Necessário rever seus pressupostos mentais e reeducar-se. Assim como cortes, arranhões e fraturas podem ser remediados e curados, os ferimentos emocionais também poderão ser abrandados, diluídos e cicatrizados. Eu estou querendo dizer com isso, assim, que a gente passa por diversas adversidades na vida, todos nós. Mas a gente buscando viver melhor, as nossas feridas podem parar, nossas feridas emocionais podem parar de sangrar, elas podem cicatrizar. E com o tempo, não doer absolutamente nada. Mas só que não tem realmente, pessoal, como a gente se cobrar que tem que ter um esquecimento total. Porque tá ali a cicatriz. Mas o que a gente tem é que pensar que essa cicatriz não dói mais e que a gente está podendo viver melhor. Fundamental desenvolver-se emocionalmente para enfrentar as adversidades da vida. A fé, conhecimento espiritual, discernimento e a caridade contribuem para a evolução espiritual. Pensamentos e sentimentos temporais e mundanos são negativos, como os ciúmes, a inveja, a raiva, a ansiedade, medo, e atraem irmãos zombeteiros ou vingativos, ocasionando maior dificuldade para o dia a dia e o nosso bem viver. Os irmãos zombedeiros, pessoal, quem já está há muito tempo na casa, João Pedro, sabe o que eu estou querendo dizer com isso. Mas tem irmãos que estão começando. Os irmãos someteiros são aqueles que vêm para se divertir, chegam até nós, próximos a nós, para se divertirem. Eles vêm zombar. Já os vingativos, que de fato são os mais pesados, estão ligados a faixas de passado, ou inclusive ligados a essa encarnação, né, de algo que aconteceu e que até a pessoa faleceu ou pagou um trabalho para ser feito como uma vingança, né? E isso traz muitos problemas. Por isso a questão da gente manter a calma e pautado no que eu estou dizendo muito hoje, na fé. O desenvolvimento espiritual depende das escolhas e tomadas de decisões, que estão sempre pautadas no livre-arbítrio. Se alguém tem dúvida o que é o livre-arbítrio, é assim, para que lado eu vou? Direita ou esquerda? Para frente, para o lado, para trás? Livre
arbítrio. O desenvolvimento mental e espiritual é pessoal. Envolve conhecimento, estudo, aceitação, afeto e amor. Então, o desenvolvimento, principalmente espiritual, pessoal, ele depende das nossas escolhas. Volto para o livre-arbítrio. Aceitar perdas e ganhos, redescobrir-se, buscando alcançar uma maior evolução em sua mente e espírito. O sentimento de temer ou não gostar de algo, por mais intenso e persistente que seja, não será permanente. Se a pessoa buscar a compreensão e a aceitação do fato. Fundamental é buscar a mudança dentro de si. Porque aqui na nossa vida terrena existem muitas mudanças, muitas mudanças. Levando muito até para o contexto material, o contexto físico, o contexto mental. Então, é tão importante que a gente busque essa compreensão e a aceitação, trabalhando dentro de si a verdadeira mudança. Contudo, é importante usar a mente para precaver-se e não cair em descuidos e ciladas. Então, pessoal, é tão importante a gente usar a mente, porque senão a gente cai em cilados. É só assistir notícias e a gente vai escutar o tempo todo pessoas caindo em inúmeras ciladas. Todos nós quase caímos ou caímos em ciladas. Então a gente também tem que usar a mente e precaver-se do ato que tomará, do que será de fato feito. Você colhe o que semeia. Almeje e lute internamente pelo que deseja, fazendo bem ao outro, pois fazer o mal ao outro, você semeará o mal para você. Olha que bonito isso, pessoal. A gente colhe o que semeia. Então, se a gente fizer algo muito ruim, no momento a gente está colhendo a coisa que a gente acha que é muito boa, em termos daquilo que fez, que é ruim para o outro. E a gente, em algum momento, vai colher esse mal que a gente fez. E o bem que a gente faz é 100% certo, que em algum momento a gente vai colher. Aí, como eu gosto muito de música, eu trouxe aquela. Tudo que se planta cresce. Então, escolhas, tomada de decisões. Volto pro livre arbítrio. E olha que bonito isso, pessoal. Tudo que se planta cresce. Pro bem e também pro mal. Grandes sábios como Sócrates, Buda e Jesus
disseram praticamente a mesma coisa. Restauração, renovação e recriação são vitais e indispensáveis para a nossa evolução como homem e como espírito. Épocas diferentes, os três disseram a mesma coisa. É só ir para a história e a gente verá essa mesma escrita. E hoje, 2025, é o que a Casa de João Pedro está dizendo. A fé, considerada como uma rocha sólida, ajuda-nos a enfrentar os inúmeros desafios e conjunturas da vida. Importante agir, falar e pensar com moderação e ponderação. Assim como o dia e a noite se precedem, modificando-se, sendo que o claro gradualmente modifica-se em escuro e o que é escuro torna-se claro, os opostos se contrabalançam e equilibram-se. E aí entra, pessoal, a importância da gente cuidar o tempo todo da nossa mente pautada no positivo. Uma folha, uma folha caída nunca sobe para retornar à árvore. Essa folha é um ponto sem volta. As outras folhas renascerão nessa mesma árvore. Pense um pouquinho, o que que isso nos diz? Ao chegar à Terra, chegamos com uma natureza biológica, psíquica e espiritual. O corpo, a mente e o espírito são unos e indivisíveis. Todas as áreas requerem cuidado. O sofrimento, ansiedade, impulsividade, intolerância afetam o corpo, a mente e a alma, o espírito. A energia vital é pautada na fé e na coragem, buscando harmonizar o equilíbrio energético da mente e do espírito. Os desafios muitas vezes se repetem, ligeiramente diferentes ao longo de toda essa encarnação. E inúmeros desafios nos acompanham desde outras encarnações, porque ainda não foram superados, aprendidos e harmonizados. E uma coisa, assim, pessoal, que me vem muito clara é que quando a gente aprende algo que estamos fazendo errado, levamos mais um tempo para aprender outra coisa que estamos fazendo errado. A vida é um aprendizado. Jung foi psiquiatra e psicoterapeuta, desenvolveu uma teoria na psicologia pautada na espiritualidade.
Interessava-se pela vida e pelo desenvolvimento espiritual de seus pacientes e estabeleceu ligações com símbolos místicos de inúmeras culturas. Pautado no estudo da mente, Jung criou o conhecimento do mundo interior, como sensação, pensamento, sentimento e intuição. Todos os pontos que usamos aqui dentro da casa de João Pedro. Ou melhor, queremos desenvolver aqui dentro da casa de João Pedro. Jung chamava o inconsciente de sombra, sendo que para ele, todo o ego consciente tem uma sombra inconsciente. Sombra representa os impulsos e aversões em conflitos sociais e pressões comportamentais e afetivas, considerados como inaceitáveis para a personalidade ideal de cada pessoa, para a evolução espiritual. Então, a pessoa guarda dentro do seu inconsciente algo reprimido, que ela não concorda ter ou ser no seu dia a dia. Sombra representa o lado oculto da personalidade humana, definido como aquilo que não desejamos ser, sentir, ter e querer ter. A sombra, psicologicamente falando, é composta por impulsos, medos, traumas e desejos. A sombra pode ser destrutiva e carregada de culpa. Preferencialmente, pode e deve ser positiva, auxiliando na criatividade, espontaneidade e na maneira de melhor viver. Tomar consciência de como a sombra está presente em nossas vidas é de grande importância psicológica, ajudando em nossa evolução espiritual. Porque a psicologia e a espiritualidade andam junto. Para vivermos com mais calma e sabedoria, necessário poder reconhecer que temos um lado sombrio inconsciente. E por isso já passamos por diversas encarnações e passaremos por tantas outras. Traçar um caminho mental com o auxílio da espiritualidade maior e superar desafios e problemas. Aceitar os próprios limites é um passo para o autoconhecimento e para o crescimento espiritual. Aceitar, mas não acomodar-se. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes existe uma acomodação muito grande. Eu vou aceitar, e se acomoda. E isso não é bom, porque o acomodar-se pode estar pautado no que é ruim. A luta emocional é individual. Tolerância, paciência e resignação, fundamentais para nosso desenvolvimento espiritual. A sombra nos remete a aspectos de nossa vida que temos dificuldade em assumir, reprimido no inconsciente e não compatível com o ego ideal, com o que gostaria de ter e ser. Jung inclui tudo que a pessoa se envergonha de sentir ao pensar e não querer reconhecer em seu pensar
a sombra, portanto, na vida cotidiana, esconde-se por trás de uma espécie de máscara, denominada persona. Por isso, aquilo que eu falei antes, assim, da mudança de pensamento em segundos, né? Porque fica ainda diluído entre o que eu quero, o que eu tenho que querer, o que eu aceito e o que eu não quero aceitar. A prática da prece é um recurso poderoso para restaurar a calma e elevar os pensamentos. Quando oramos com sinceridade, não apenas fortalecemos nossa conexão com Deus e com os espíritos benfeitores, como também sintonizamos nossa mente em vibrações mais elevadas, afastando sentimentos pesados e negativos. E aquilo que foi falado antes, e afastando esses irmãos zombedeiros e os vingativos. A prática do Evangelho no lar. Momento de leitura edificante e reflexão em família. Cria um ambiente de paz e proteção espiritual, favorecendo o equilíbrio emocional em tempos de crise. Outro aspecto fundamental da visão espírita é a lei de causa e efeito, que esclarece que tudo que vivemos é consequência de nossos próprios atos, seja nesta ou em existências passadas. Compreender que cada desafio tem um propósito maior ajuda a aceitar as dificuldades com mais serenidade, sabendo que nada ocorre por acaso, que há sempre uma justiça divina em ação. Esse entendimento não anula a dor, mas oferece um sentido mais profundo a ela, permitindo que a pessoa atravesse as provações com coragem e paciência. A caridade é vista como uma poderosa ferramenta de transformação interna. Ao direcionar a atenção para o auxílio ao próximo, desviamos o foco do próprio sofrimento e cultivamos sentimentos de amor e fraternidade, que elevam nossa vibração e fortalecem a paz interior. Chico Xavier dizia que a dor é uma grande professora e que ao aceitarmos nossas lutas com humildade, aprendemos lições valiosas que nos aproximam de nossa evolução espiritual. Unindo os ensinamentos da psicologia com a visão do espiritismo, torna-se possível cultivar a calma em meio ao caos. Práticas como a meditação, a prece, o estudo do Evangelho e a caridade, somadas às estratégias psicológicas de regulação emocional, oferecem recursos sólidos para atravessar momentos difíceis, com coragem e equilíbrio, com calma e sabedoria. A verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas do estado interior de cada um. Ao compreender que somos espíritos imortais em jornada terrena de aprendizado, somos capazes de encontrar luz
mesmo em situações mais desafiadoras. E sim, pessoal, quando a gente volto para a palavra fé, quando a gente tem fé, quando a gente acredita em Deus e que nada acontece por acaso, a gente consegue, sim, viver melhor. Dicas para acalmar. Respire fundo 3 vezes. Quem trabalha na Casa de João Pedro sabe que isso é feito em praticamente todos os grupos. Mas, assim, estou falando isso em casa, na rua. Fechar os olhos e fazer uma oração. Imaginar-se na natureza, em um lugar que goste e sinta-se bem, como no mar, na cachoeira, no jardim. Lembre-se que Deus está sempre com você, ajudando a lidar com todos os desafios da sua vida. Essas dicas, pessoal, eu vou dizer que são importantes, que possam ser usadas no dia a dia e em vários momentos do dia a dia. Emoções não resolvidas é um estado psicológico caracterizado por uma perturbação emocional que afeta a saúde mental e atrai irmãos baixos, seja os zombedeiros ou os que eu coloquei antes que desejam vingança. Perdas reais precisam ser aceitas e reorganizadas na mente de quem passou ou está passando. Tropeçando ou caindo, procurar levantar e seguir em frente. Aí, a música. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segurando na mão de Deus, pessoal, a gente vai, a gente segue muito melhor. Que horas são? Está quase terminando nosso horário, mas temos ainda um tempinho que dá para se esticar um pouco. Coloco algumas reflexões para a gente pensar junto. Você pensa em sua vida como uma viagem? Para onde você está indo? Qual o transporte? Está indo sozinho? Está acompanhado? Quem o acompanha? E essas reflexões, pessoal, são tanto a nível psicológico quanto espiritual. Repensem. Como manter a calma em situações de conflitos e estresse? Como ser uma pessoa calma e equilibrada? Essas perguntas agora a gente vai ter, se dar um tempinho para conversar. Só para terminar a minha parte. Senhor Deus, nesse momento difícil, venho a Ti e clamo por paz e tranquilidade. Pai, ajude-me. Toma essa situação em Tuas mãos e me sustenta.
amparando-me nas provas dessa vida. E que assim seja, e assim será.